O Espaço Acadêmico já está de volta e hoje nós estamos falando sobre os avanços na área da comunicação, especialmente na publicidade. E neste bloco nós recebemos a publicitária Lerine Cruz, que também se formou aqui na Univap, né? Tudo bem, Lerine? Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, Lerine, você se formou em 2010, mas ainda na faculdade em 2009 você resolveu abrir a sua agência, né? O que te deu essa segurança para tomar essa decisão? Bom, na verdade, eu trabalhava como freelancer, eu e meu marido, e a demanda dos serviços foram pedindo uma profissionalização daquilo que a gente já estava fazendo. Então, aí a gente se sentiu seguro para abrir um CNPJ, enfim, ir para o nosso primeiro ponto comercial e foi isso. E vocês trabalham na área de marketing digital, né? Isso. Eu queria que você explicasse o que engloba o marketing digital, quais são as funções. Como a gente costuma explicar para os nossos clientes, né? Porque tem os clientes que não entendem como uma agência de comunicação digital sobrevive se é igual a uma agência de publicidade convencional. Então, o que é uma agência de publicidade digital? É uma agência que faz serviço só para a internet, então tudo que engloba a internet, desde da criação de site, hot site, blogs, até assessorias em mídias sociais, em links patrocinados, por exemplo, do Google, né, Facebook Ads, que tem agora também, Foursquare. Então, tudo que engloba a internet. Então, é o planejamento dentro da internet, é a marca da empresa dentro da internet. Diferente de uma agência de publicidade convencional que faz mídia, impresso, TV outdoor, a gente não faz, a gente só faz internet. E no primeiro bloco a gente estava falando, né, dos desafios dessa área relacionada à internet, que é uma área que muda muito e se atualiza muito rápido. Como vocês lidam com isso? Como vocês trabalham essa atualização profissional? Bom, na verdade, a internet ela é muito rápida, assim como ela se comunica muito rápido, é também muito rápido o aprendizado. Então é difícil dizer para você que eu posso parar e estudá-la. Isso não se aplica muito dentro da agência. Então eu costumo, né, acompanhar as tendências, a equipe também. Então a gente sempre na Kainak, né, na empresa, a gente costuma fazer palestras entre setores, então para um setor se integrar com o outro, para um explicar o que o outro faz, isso com a intenção de que todos tenham o mesmo conhecimento e caminhem juntos com as tendências do mercado. Mas a internet ela é muito experimental, então a pesquisa, que é a base principalmente das mídias sociais, assim, o nosso pilar, mas a consequência, como gestão de crise, né, que caso alguém fale mal da marca, gestão de crise, ou atendimento pronta, assim, que a gente chama de saque 2.0, isso é com base na linguagem mesmo, de terceira pessoa, então a gente atende sempre como terceira pessoa, então tem essas coisas técnicas que sim, estão no beabá ali, que a gente, né, considera uma coisa do currículo. Mas para aplicar tudo isso é mais no sentido de experimental mesmo. A pessoa tem que viver e respirar a internet. Como eu disse, tem que ser apaixonado e conectado 24 horas. E você nota que o comportamento também dos empresários mudou? Você acha que eles estão acompanhando tudo isso? Porque é fundamental que eles também identifiquem essa necessidade, né, de investir na internet, investir nas redes sociais, nesse acompanhamento também, né, do que está sendo falado sobre a empresa. Sim, num primeiro momento, eu acho que até a agência digital, né, que a gente chama, que é essa agência que cuida da internet, da marca do cliente na internet, ela surgiu por causa dessa necessidade. Então, num primeiro momento, a gente tem um empresário que achava que sabia lidar, né, com essa ferramenta nova, com essa comunicação nova que o filho, que o sobrinho sabia manusear muito bem. E aí ele se deparou com um cenário que ele não conseguia manipular de fato. Então aí começaram a surgir essas agências especializadas mesmo em internet. Então esse comportamento eu acho que eu divido em duas fases. A primeira é do empresário que arriscou e a segunda fase do empresário que arriscou e não conseguiu o resultado positivo e procurou uma agência para profissionalizar isso. Então, esse comportamento ele ainda está sendo lapidado, principalmente aqui no interior. A nossa agência ela fica aqui no interior e ainda é um pouco mais difícil
de colocar esse trabalho, profissionalizar essa área perante o mercado daqui. Mas existem cases já de empresas que, enfim, de outros lugares, de capitais, que desde o princípio apostaram nessa ideia e se deram bem, assim. E falando desse mercado, o que é preciso ter, no caso, né, da sua agência para se diferenciar nesse mercado, nessa concorrência também? Porque muitas pessoas se voltaram a esse segmento devido a essa expansão, né? Então, o que a sua agência faz para se diferenciar no mercado? O que a gente acredita na agência é que existem humanos por trás da tela. O que eu acredito que está faltando, né, a humanização dessa ferramenta. Então a internet, ela é um computador, né, que ali você se comunica com a marca, mas não é um robô, você não tem que se comunicar como um robô. Então esse é um diferencial da minha empresa, que a gente sempre, quando vai sentar para fazer planejamento de cliente, é o que a gente sempre pensa, humanizar a marca, e a gente quer socializar. Então é uma rede social para quê? Né, essa é a premissa maior. Então, eu acredito que esse seja um diferencial que esteja refletindo até positivamente, digo, lucro mesmo. O cliente está conseguindo ver isso como retorno, porque vem o valor agregado junto com essa marca. Como a Celeste comentou, hoje o consumidor, ele quer consumir, mas ele também quer participar da construção daquela marca. Então, se você humaniza uma marca, você dá abertura para o seu consumidor, que é o seu cliente, que não existe pessoa mais importante no caso de uma marca, de sobrevivência de uma marca, para você dar abertura para esse cliente fazer parte e humanizar ele. Então a internet, eu acredito que seja a única ferramenta que aproxima, chega mais perto, mais próximo disso. E agora, voltando um pouquinho à sua formação, você sentiu que assim a faculdade te preparou para esse mercado? Sim, eu tive uma preparação na faculdade assim, muito boa, que me serviu de base desde os termos técnicos que a gente usa para a vida inteira. Então, saber o porquê desse termo, como utilizar, né, briefing, brainstorm, são coisas que a gente vai usar para o resto da vida. Então, eu acredito que a faculdade, ela me deu essa base. Se não fosse a faculdade, talvez eu estaria, né, meio perdida, assim. E como que você buscou as informações também do ponto de vista administrativo? Porque você abriu uma agência, você primeiro tem que ter o conhecimento publicitário, mas são muitas questões administrativas, burocráticas, que são fundamentais para garantir o sucesso, né? Porque se não houver um planejamento de custos, tudo isso muito organizado, não adianta o talento, a criatividade, né? Isso também é muito importante, né? É verdade. Não, aí eu acredito que seja uma coisa que eu fui buscar fora, né? Fui buscar em cursos paralelos para fazer um plano de negócio bacana, para até burocrático, né? De abrir CNPJ, enfim, governo, imposto. Eu tive que fazer um curso. Na verdade, foram 3 cursos que eu fiz sobre empreendedorismo, voltados para a abertura de uma empresa, seja ela de comunicação ou não. Certo. E você, ao longo desses anos, a sua agência certamente passou por algumas evoluções, né? Eu queria que você falasse pra gente como que vocês começaram em relação à estrutura pessoal e como é que vocês estão hoje. Olha, a gente começou com uma estrutura muito pequena no começo, né? Os primeiros 3 anos, acredito que foram os anos mais difíceis de sobrevivência mesmo da agência. Mas a partir daí, com 3 anos, a Kainak começou a conquistar outros clientes de segmentos mais diferentes. Teve uma base muito fortalecida em mídias sociais, então hoje eu posso dizer que a agência tem como base, como pilar lá da nossa estrutura, as mídias sociais, né? Os serviços que a gente presta para as mídias sociais. E agora que a gente entrou no 5º ano, a gente sentiu uma necessidade de reposicionamento. Então, a agência ela passou por reformulação de identidade visual, enfim, a gente está todo um planejamento de lançamento dessa marca, a gente passou de comunicação digital para agência digital de fato, que foi... O que seria essa diferença? O que representa isso? A gente fez uma pesquisa com os nossos clientes para saber um feedback de como eles veem a Kainak em relação aos serviços que a gente presta para eles. E analisando essa pesquisa, a gente percebeu que eles veem a agência como uma agência que ajuda ele.
Então, o que acontece? Antes a gente era uma prestadora de serviço, que alguém chegava lá e contratava um serviço e a gente fazia, entregava e pronto. Agora não, o cliente ele é o nosso parceiro mesmo, então muitos dos nossos clientes viraram parceiros e nós clientes deles. Então, isso tudo formou uma equipe, uma família que está gerando novos negócios. Então, comunicação digital já não cabia aí. Então, decidimos colocar a agência digital, teve um estudo, né, a reformulação do logo, a identidade, tudo voltado para passar essa imagem de parceria. Então, você entra na Kainak e você vai ficar como parceiro, você não vai contratar um serviço e pronto. E vocês oferecem também consultoria? Você também comentou comigo que você dá aulas, né, para pessoas que têm interesse, assim, nessa área de redes sociais. Então, eu dou aula atualmente, aula particular, para uma cliente, inclusive, que ela contratou, enfim, dou aula sobre mídia social. Então, lá eu ensino, enfim, desde tecnicamente, termos técnicos, como funciona, análise de relatórios, geração de conteúdo, atendimento, como fazer um atendimento, como gerir uma crise. Qual que é a diferença dessa aula para uma consultoria, por exemplo? Porque a consultoria, quem faz somos nós. Então, a equipe, então o que acontece? A empresa, ela contrata a agência para cuidar de fato das redes sociais dela, enfim, do site e toda a comunicação na internet. Essa aula é uma aula que eu dou para ensinar a pessoa, o cliente, no caso, a minha cliente, a como se comunicar nas redes sociais. Isso sem ela aplicar na empresa, porque ela já contratou a agência para fazer isso. Então seria uma parte mais conceitual mesmo, para que a pessoa realmente entenda, teórica mesmo. Isso. Que legal. E, bom, a gente já está chegando ao fim. Eu queria que você falasse, então, dos planos da sua agência, deixasse um recado para quem pretende trabalhar nessa área. Bom, os planos é continuar trabalhando, né, exercendo o serviço que a gente já presta na área de internet. E o que eu posso dar de conselho para os profissionais que querem atuar na área de internet é ser apaixonado por internet. Então, sabe, aquela pessoa que fuça, que adora, que está conectado, que está no Foursquare, que está... Então, é esse conselho que eu dou. Se você é apaixonado, eu acho que você meio caminho andado. O resto é mais teoria técnica que a gente vai aprendendo com o tempo, justamente porque é uma profissão nova, né? É um mercado novo. E já que a gente está falando em conselho, eu acho que também cabe aqui nesse encerramento uma dica para as empresas que estão buscando esse auxílio, porque infelizmente existem muitas pessoas que acham que entendem, né? Então, o que uma empresa deve levar em conta quando ela toma a decisão de que ela vai fazer esse investimento em internet, em uma empresa? O que ela precisa observar e analisar? Bom, é a segurança, eu acho que são duas coisas. A segurança de que tem uma equipe de profissionais 24 horas conectados em função da marca dela. E o segundo ponto é que é a sua empresa, a sua marca aberta 24 horas por dia. Mesmo se seu estabelecimento fica aberto das 9 às 6 no horário comercial, na internet ela fica o tempo todo. Então, são dois pontos decisivos na hora de fazer o investimento em internet. Legal, então, muito obrigada, viu, por você ter vindo aqui, né, voltado à faculdade para contribuir aqui com o nosso programa. Obrigada mesmo. Obrigada, adorei o convite. Bom, e o nosso programa de hoje já chegou ao fim. Lembrando que você pode acessar o nosso Facebook, os vídeos também do Espaço Acadêmico estão disponíveis no nosso canal no YouTube. E a gente se encontra, é claro, aqui na programação da TV Univap. Até mais!